ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Se assente e adora na Jesus. Para quem não me conhece ainda, alguém aqui não me conhece ainda, levanta a mão. Para você que não me conhece, eu sou o pregador Gabriel Bezerra. E para você que já me conhece, eu continuo sendo Gabriel Bezerra, tá bom? Glória a Deus por isso, não vou mudar só porque você me conhece. Mas vamos falar da Bíblia, que é o que mais importa. Eu estou com muita sede de Deus aqui hoje. Irmãos, Deus sempre quis o melhor para o seu povo. Deus sempre quer o melhor para o seu povo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para com o seu povo. Jeremias profetizando, ele vai dizer: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Se credes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se vós estiveres em mim, a minha palavra estiveres em vós, tudo que pedirdes em oração crendo, recebereis. Deus tem prazer em abençoar a sua igreja. Ele disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, pedra pequena, Petros, pedra pequena. Aí ele fala sobre esta pedra, que era ele, Cristo, a pedra de esquina. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. E de forma profética ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Deus quer o bem do seu povo. Deus sempre quis o bem do seu povo. Mas existe uma coisa que separa Deus do homem e o homem de Deus. O que é? O pecado. E o povo de Israel, tanto de Judá como de Jerusalém, pecam contra Deus. A coisa fica feia no meio do povo de Deus. Uns são tomados de violência e Deus odeia aqueles que se vestem de violência. A indignação chega no coração de Deus pela impiedade do povo. Os órfãos agora estão desamparados, as viúvas estão desamparadas, o pobre não é socorrido. Uma total desolação toma de conta, a idolatria entra no meio do povo. Os que restam tementes a Deus, os que são justos diante de Deus, começam a padecer na mão dos ímpios. E vendo isso, dois profetas vivem no momento, são contemporâneos ao mesmo tempo. Um se chama Abacuque, outro se chama Jeremias. E esses dois nesse momento têm um papel de suma importância. Nós vamos ver que provavelmente são crianças nesse momento. Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que são Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, são crianças provavelmente neste período de Abacuque aqui. Também profetas como Ezequiel, Sofonias, são tudo do mesmo tempo. Foi uma época difícil, mas que Deus estava conservando os seus profetas na face da terra. Porém, neste período em que o povo começa a pecar, a profanação toma de conta, o adultério vira coisa normal, a prostituição vira coisa normal, a destruição familiar vira coisa normal no meio das nações do povo de Deus. Deus então se entristece com aquilo. E neste período, Jeremias, que é conhecido como o profeta chorão, ele vai chorar, ele vai clamar, ele vai entrar num jejum tremendo, pedindo a Deus por misericórdia, pedindo a Deus por socorro, pedindo a Deus pelo povo, porque Jeremias não estava olhando de fato a impiedade do povo, e eu estou falando que o povo de Deus estava agindo impiamente. E Jeremias, vendo isso, mesmo assim ele olha para os que estão padecendo sem culpa,
os que estão justos sem culpa. E Jeremias vai pedir misericórdia. Jeremias vai clamar por misericórdia. Ele vai chorar, ele vai apresentar jejum diante do povo. Só que a Bíblia Sagrada diz que Deus rejeita a oração de Jeremias. Deus rejeita o jejum de Jeremias. Por outro lado, enquanto Jeremias está pedindo misericórdia, Abacuque está pedindo juízo. Abacuque está falando com Deus: Deus, até quando o ímpio vai prevalecer sobre o justo? Até quando o justo vai sofrer na mão do ímpio? Até quando tu vai permitir este mal tendo triunfo sobre a face da terra, Deus? Faz alguma coisa, Deus. Traz juízo, Deus. Não permita, Deus, que o ímpio continue triunfando sobre o justo. Não permita, Deus, que a injustiça reine, que a idolatria prevaleça, que o adultério prevaleça, que o roubo prevaleça, que o fraco seja oprimido pelo forte. Deus, que essa humilhação que os teus justos estão vivendo prevaleça, Deus. Não permita. Tende misericórdia, Deus. Faz alguma coisa. Traga juízo sobre esse povo. Aí Deus então ouve a oração de Abacuque. Aí Deus começa a dizer a Abacuque o que ele vai fazer. Só que Abacuque pensava que Deus traria um juízo sobre os ímpios do seu povo, porque a impiedade que eu estou falando, por incrível que pareça, ela estava no meio do povo de Deus, tanto em Israel como em Judá. A impiedade tomou de conta, e Abacuque está pedindo juízo para que Deus trate com os ímpios do meio do povo de Deus. Mas sabe o que Deus diz? Que vai levantar uma nação que não é do povo, e vai tratar com todo Israel e Judá. Quando Abacuque ouve isso, quando Deus revela a ele o seu juízo, o que ele vai fazer, Deus fala a Abacuque que vai permitir uma nação idólatra se levantar e saquear Israel, oprimir o povo de Deus, colocar o povo de Deus como seus súditos, seus escravos. Abacuque clama por juízo, enquanto Jeremias clama por misericórdia. Mas Deus rejeita a oração de Jeremias e ouve a oração de Abacuque. É juízo que tu quer, Abacuque? Vou trazer juízo, mas eu vou levantar uma nação ímpia, vou levantar um povo idólatra para oprimir, para tratar com Judá, para tratar com Jerusalém. E quando Abacuque ouve o juízo de Deus, aí ele fala: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Só que não dava para voltar mais atrás, ele já tinha pedido juízo. Não dava mais para retroceder. Quando ele ouve o juízo de Deus, ele teme. Só que ele é esperto. Ele sabe que nenhum cativeiro dura para sempre. Ele sabe que nenhum vale dura para sempre. Ele sabe que Deus vai permitir que Israel seja assolado, que Israel seja sitiado, que Judá seja sitiado. Porém, ele sabe que Deus muda a história, que era um tratamento de Deus. Então ele vai dizer: olha, Deus, eu ouvi a tua palavra e temi. Eu estou temendo pelo juízo que o Senhor disse que vai trazer sobre a terra. Eu estou temendo pelo mal que vai vir sobre o teu povo, Deus. Mas aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica, Senhor. E no momento da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Oh glória! Nós sabemos que Deus vai estabelecer de fato o seu juízo. Neste momento, Deus permite que o faraó, rei do Egito, peleje contra Israel e vença Israel. Deus permite que agora Nabucodonosor peleje
contra o rei do Egito na batalha famosa chamada Batalha de Cárquemes, que aconteceu na cidade de Cárquemes. E essa peleja é extraordinária, e neste período o rei Nabucodonosor vence Faraó, e o rei Nabucodonosor se torna a maior potência do mundo. O rei Nabucodonosor é o único, depois de Nimrod, que teve uma façanha extraordinária, que até hoje nenhum rei conseguiu fazer isso. O que é que ele fez? Ele governou o mundo inteiro. Nimrod governa o mundo inteiro, mas o mundo ainda era só um povo, era só uma língua, até que ele constrói aquela torre de Babel, e Deus desce, confunde as línguas dos homens, e surgem então outras nações, outros povos. Mas Nabucodonosor, até hoje, foi o único rei que governou todos os povos, tribos, línguas e nações. Todos estavam debaixo dele. E quando ele começa a reinar, o rei Jeoaquim está reinando em Judá, e ele envia o seu exército para invadir Judá. Quando invade Judá, ele vai trazer agora os rapazes que eram crianças na época de Abacuque, na época que Jeremias vai clamar, que Abacuque vai, são adolescentes, vai buscar, vai trazer eles, são pertencentes à classe dos nobres, dos reis. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego são levados. Jeremias também vai ser levado à Babilônia, e outros servos e servas de Deus. O juízo de Deus vem de tal forma que eles são oprimidos, tanto, eles são tão oprimidos, que chega um dia que eles estão diante dos rios da Babilônia, e a Bíblia diz que eles se assentam e choram, lembrando de Sião, lembrando da pátria. E os que os oprimiam, os babilônicos, chegam até ele e dizem: olha, cante uma canção para a gente, daquelas que vocês cantavam lá em Sião. E eles haviam pendurado então as suas harpas no salgueiro, e eles vão dizer: como nós podemos entoar uma canção ao nosso Deus, longe da nossa pátria, longe do lugar de adoração, diante de um cativeiro desse? Como é que a gente adora? Como é que a gente louva? Como é que a gente glorifica, vivendo debaixo de um cativeiro? O juízo, o qual Deus falou a Abacuque, está sendo sentenciado. O povo está vivendo esse juízo e pagando por erro de outros que decidiram andar no caminho da impiedade. Mas eles estão ali chorando, lembrando da pátria. E se existe uma coisa que Deus não resiste, é um coração quebrantado e contrito. Eles sentam, estão pedindo a eles: cante uma canção. Ele: não dá. Como é que canta longe da pátria? Como é que canta diante do cativeiro? E trazendo para os nossos dias, como é que canta com um filho perdido nas drogas, ameaçado de morte pelos traficantes? Como é que canta com caroço no seio? Como é que canta desenganado pelos médicos? Como é que canta com 2 meses de aluguel atrasado? Como é que canta com celeiro tendo só farinha, sal, comendo arroz, fubá de manhã, fubá de tarde, fubá de noite? Só quem já passou a prova do fubá sabe o que eu estou falando. Teve uma época da minha vida que eu comia fubá de manhã, fubá de tarde, fubá de noite. Você pode ver que até hoje eu sou meio amarelo. Aí como é que canta com a filha envolvida no lesbianismo? Como é que canta com o filho envolvido no homossexualismo? Como é que canta com a avô envolvido na idolatria, com a avó envolvida na idolatria? Como é que canta passando pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da quebradeira, pelo vale da sombra da solidão, que eu acho que é um dos piores, que mais oprime, né? Como é que canta desse jeito? Aí o pregador vem pregar, ele quer que até as cadeiras pule. Mas tem dia que não dá para pular, tem dia que não dá para glorificar, tem dia que não dá para alegrar.
Por quê? Porque dias de cativeiro são doídos. É por isso que a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. É por isso que a gente deve se preparar em Deus, fortalecer a nossa fé em Deus, porque o dia do vale ele chega. Se alguém te convidou para vir para a igreja, dizendo que depois que tu tivesse um encontro com Cristo, a sua vida seria mil maravilhas, eu sinto muito, esse alguém te enganou. Viver com Cristo, já dizia o cantor, aleluias, um dos hinos que mais me faz chorar, um hino bem antigo da Lauriette, que ele fala assim: sofrer contigo é pisar nos espinhos, e na hora da dor sorrir e cantar. Viver contigo é saber que um Judas a qualquer momento o rosto vai beijar. Andar contigo é pisar no sangue, mas não entregar a minha cruz a ninguém. É fácil viver com Cristo? Não é. Ninguém está nem aí se tu pecar sem Cristo. Vão achar até legal. Ninguém está nem aí se tu errar sem Cristo, passar alguém para trás sem Cristo. Agora aceita Jesus para tu ver. Se tu piscar torto, alguém diz: uai, tu não é crente, por que está piscando torto? Né? E cai um peso sobre a gente. E detalhe, quando o vale chega, alguém vem: uai, tu não é crente? Que Deus é esse que tu serve para estar na prova desse jeito? Aí, meu filho, minha filha, tu tem que ser crente 2 vezes. Tem uma irmã minha que hoje ela está crente, mano. Estou feliz por isso, está até pregando. Glória a Jesus por isso. Mas quando eu aceitei a Jesus, pense numa menina que me perseguia. Eu trabalhava de servente de pedreiro para comprar DVD de pregação, para me assistir, porque meu sonho era ser um pregador, até hoje é. E eu passava o dia assistindo os DVD de pregação. Ela falava: menino, tu é louco, é? Você foi doido da cabeça, é? Tá apaixonado por esse pregador aí? Que eu assistia só um pregador, não vou dizer que foi o Marco Feliciano, por ética. E eu ficava assistindo, eu me espelhei no Feliciano. Eu usava até um suspensóriozinho, dava uns karatê quando eu ia pregar. Só que chegou um tempo que Deus falou comigo: eu não te chamei para ser um eco, eu te chamei para ser uma voz. Assuma a sua personalidade. É, porque eu vejo hoje os jovens se espelham no Neymar, no Messi, no Jean Williams, em tanta gente. Eu me espelhava nos pregadores, nos obreiros. Oxalá que Deus levante uma geração que se espelhe nos obreiros. Eu ia pregar, irmãos, eu assistia muita pregação, aí eu ia pregar, e tinha um momento que eu queria ser o Feliciano, outra hora eu pegava uma toalhinha, queria ser o Carvalho Júnior, outra hora eu estava igual o Gilmar Santos, depois eu vou continuar. E assim a gente ia, irmãos. Mas chegou uma hora que Jesus falou: não, tu não é o Gilmar Santos, nem o Feliciano, não, tu é o Gabriel Bezerra, eu vou te usar como Bezerra. Eu tenho algo diferente para dar para os meus na terra. O meu tesouro aqui tem muita coisa aí. Deus me deu uma personalidade. E hoje, irmãos, eu vejo de vez em quando uns jovens que se espelham em mim. Eu fico até: meu Deus, um dia eu me espelhei num pregador, hoje tem jovens se espelhando em mim. E isso é bom. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Só que um dia, isso no início da minha fé, amanheceu o dia, o gás acabou, a comida também. Aí minha irmã foi lá, porque olha como o diabo é sujo. Minha irmã foi lá, eu estava orando de manhã. Ela disse assim: olha aí, ó, tá sem gás, tá sem comida. Cadê o teu Deus? Aquela palavra entrou assim, cortando dentro do meu coração. Eu levantei assim, isso eram as 7 horas da manhã. Eu olhei para ela. E você tem que estar muito crente para fazer esse tipo de coisa. Eu falei: me escute aqui, antes das 10 horas da manhã vai ter gás e comida aqui na casa. Ela olhou para mim e disse assim: eu duvido. E saiu dando uma gargalhada do inferno, irmão.
Aí eu continuei orando, eu falei, Deus, tu tá vendo aí, Jesus? Eu disse que antes das 10 horas, Jesus, faz alguma coisa, Deus, faz alguma coisa. Quando deu umas 9 horas, parou um caminhão do Tatico, lá na frente de casa. É aqui que mora o irmão Gabriel. Aí minha mãe me chamou, Gabriel, estão te chamando lá fora. Eu falei, sou eu sim. Ah, tu é o Gabriel, o pregador? Eu falei, sim. Ah, é aqui mesmo. E desceu as compras. Eu falei, não, mas eu não fiz compra não. Eles disseram, não, mandaram entregar aqui. Tu não é o Gabriel, o pregador? Eu falei, sim. Então mandaram entregar aqui. Por abaixo. Ui, era baixo. Aí tal. Deu 9h30. Uma irmã minha que há muito tempo não ia lá em casa chega. Mãe, vim tomar café. Minha mãe disse, vixe, dá não, não tem gás não. Manda buscar o gás. Quando deu 9h45 por aí, o gás tinha chegado. Eu cheguei assim e disse, ainda não deu 10 horas. A minha irmã olhou e disse, glória a Deus. Eu nunca esqueço, eu falei, rapaz, agora ela falou, cadê o teu Deus? Agora está dizendo glória a Deus. Aleluia, não é fácil. Está no meio do vale, está no meio da prova e cantar. Geralmente o que a gente faz? Pendura a harpa no salgueiro. Só que os profetas da época continuaram com a fé inabalável. Eu sei que pode estar um vale sobre a igreja na face da terra, um cativeiro sobre a igreja na face da terra, e isso é culpa da igreja mesmo, por causa que o povo brincou demais ultimamente com o evangelho. Não é por isso que Deus passou sua espada sobre a face da terra, mas uma coisa é certa, Deus está vindo aí para levantar Abacuque, Jeremias, Sadraque, Mesaque, Abednego, Sofonias, aleluia, Ezequiel. Está vindo uma geração de profeta, porque o cativeiro vai acabar. Abacuque diz, Senhor, aviva a tua obra, Senhor. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Aí o povo está lá oprimido, com as harpas penduradas no salgueiro, chorando, lembrando de Sião. No meio da ira de Deus, eles estão nesse cenário. Aí Deus olha para a terra, opa, Abacuque pediu, o povo está chorando, eu vou arrancar eles do cativeiro, eu vou livrar eles, eu vou avivar o meu povo novamente, eu vou fazer eles regressar novamente. Aí o Salmo 126, eles vão dizer assim, faz-nos regressar, Senhor, como as torrentes de Neguebe, ou as torrentes do sul. As águas das torrentes de Neguebe, elas ficavam em montanhas, que passa quase o ano todo congelado. As águas congelam e ficam. Só que existe uma época do ano que o sol consegue atingir as montanhas de Neguebe, e essa época as águas descongelam. Só que as águas das montanhas de Neguebe, incrivelmente, isso é assustador, elas não descem montanha abaixo. Quando elas derretem, a gravidade faz com que elas subam montanha acima. Ou seja, se você colocar uma água, derramar uma água em cima de uma montanha, a tendência é ela descer. Mas a gravidade nas montanhas de Negueb faz a água subir. Ou seja, quando eles estão pedindo, faz-nos regressar como as montanhas de Negueb, eles estão dizendo, Deus, é impossível a gente sair desse cativeiro. Nabucodonosor hoje é o maior império do mundo. E de fato o homem era. Nabucodonosor era uma cidade moderna, a Babilônia, melhor dizendo, era uma cidade moderna no mundo antigo. Nabucodonosor, eu disse isso em uma pregação, volto a dizer hoje aqui, ele era o melhor marido que eu já vi na história da face da terra. Porque se existe uma coisa que mulher gosta, é de ganhar flores.
E Nabucodonosor construiu um jardim suspenso, no alto. Como ele fez isso, só Deus e quem viveu na época sabe. Mas ele construiu um jardim suspenso e deu de presente para sua esposa. Pensa, eu não vou dar um buquê de flor para minha esposa, eu não vou dar um jardim normal, eu vou fazer um jardim no alto e vou dar para minha esposa. Foi isso que ele fez. E os jardins suspensos da Babilônia eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Sabe o que Nabucodonosor fez se fosse nos dias de hoje? Amor, eu vou te dar de presente a Torre Eiffel da França, para tu entender. Eu vou te dar de presente o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, é seu. Eu vou te dar de presente as pirâmides do Egito. Está entendendo que ele deu uma das 7 maravilhas do mundo de presente para sua esposa? A cidade da Babilônia era uma fortaleza terrível, era impossível sair de lá. Mas o Deus do impossível era o Deus do povo que estava no cativeiro, sobre o juízo. Aí Deus está irado, permite o cativeiro, mas ele lembra, Abacuque pediu para na minha ira lembrar da misericórdia. É hora de parar Nabucodonosor. Ele está se achando demais e esqueceu que foi eu que levantei ele. Nabucodonosor começa a cair quando ele olha para a Babilônia e diz: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei? Aí Deus, opa, tu não. Se eu não tivesse permitido, tu não tinha edificado nada. Eu vou te provar que tu não é nada. Nabucodonosor vai comer capim durante 7 anos. E Nabucodonosor vai comer capim. E agora Deus faz o povo regressar. O povo agora vai pegar as suas harpas, vai voltar para Sião, vai voltar a cantar. Sabe por quê? Porque Deus vai começar a avivar a obra dele. Aí Abacuque, quando vê o avivamento, quando o avivamento chega, é por isso que eu digo, nós podemos perder casas, podemos perder dinheiro, podemos perder, aleluia, qualquer coisa aqui nessa terra. A única coisa que nós não podemos perder é a presença de Deus, é o avivamento de Deus dentro de nós, é a glória de Deus dentro de nós. Sabe por quê? Porque, olha só, Davi pega contra Deus. Ele sabe que o juízo de Deus vai vir. Ele fala: Deus, retira tudo de mim. Pode tirar reino, coroa, filhos, família, carros, riquezas, ouro, prata, tudo que eu tenho, pode tirar, mas não me lances fora da tua presença, e não retira de mim o teu espírito. Quando Abacuque entende, aleluia, que Deus avivou o povo, aleluia. Quando Abacuque entende que na ira Deus lembrou da misericórdia, quando Abacuque entende que está tendo juízo, mas o povo está avivado, que está tendo juízo, mas existe avivamento na terra, ele vai dizer: olha Deus, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que a gente perca as ovelhas, as plantações, que a gente perca tudo, todavia eu me alegrarei em ti, no Deus da minha salvação. Sabe, Deus me levou num vale que eu chorei 21 dias sem parar. Nessa época, foi bem na época que eu conheci a pastora Márcia. Eu mandava mensagem para ela: pastora, ora por mim, pastora. Me ajuda, pastora. E ela me ajudou muito, me ajudou muito. Espero um dia retribuir. Se eu viesse de Brasília aqui de joelho, pastora, acho que não pagava a dívida que eu tenho com a senhora. Mas foi um vale terrível. Só que Jesus disse aos discípulos: o que faço hoje vocês não compreendem, mas compreenderão depois. Depois que eu passei esse vale, irmãos, eu tive uma experiência tão forte com Deus, que eu aprendi que nada aqui nesse mundo, nada aqui
é o motivo da minha alegria. Hoje, se eu perder casa, se eu perder carro, se eu perder dinheiro, se eu perder família, ainda assim, eu vou ter dentro de mim um motivo para me alegrar. Porque a minha alegria hoje é em Deus. É por isso que todos os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Tem gente que vive um fracasso emocional, sabe por quê? Porque ele acha que a felicidade dele condiz com a esposa dele fazer ele feliz, com o marido dela fazer ela feliz, com ela ganhar o salário que sempre sonhou na vida, com ter dinheiro em casa. E quando a gente condiciona a nossa felicidade a coisas terrenas, ninguém, nem dinheiro, nem casa, nem casamento pode trazer felicidade. Pode até trazer por momentos, são coisas momentâneas. Tem dia que, tem semana que, nossa, você olha para sua esposa assim e fala: meu Deus, ganhei na Mega Sena, casei com a melhor mulher do mundo. Aí tem semana que você fala assim: meu Deus, foi tu que me deu isso mesmo? Não é verdade? Tem dia que o maridão tá tão bonzinho, mas tem dia que a irmã tá: meu Deus do céu, queima esse homem. Agora Deus não, irmão. Deus não nos decepciona. Sabe por quê? Ele é parceirão quando a gente se sente sozinho. Ele é a cura quando a gente está doente. Ele é o socorro no momento da angústia. Arabaia séria. Ele é a paz no momento da tribulação. Oracala chore mandoreia séria. Ele é a vida na hora da morte. Oracala chore andarabaia séria. Ele é o companheiro de todas as horas. Ele é o amado da nossa alma. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor forte e poderoso na batalha. Ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Ele é aquele que ainda que uma mãe esqueça do filho que ama, ele não esquece da gente, ele não abandona a gente. Ele é aquele, aleluia, que no momento que a gente perde tudo, resta só um caco de telha, a gente olha para ele e vê um pingo de esperança e é capaz de declarar: aleluia, eu sei que ele vive e ele se levantará. Abaixo e cante orebaia. Quando Abacuque entende o que é avivamento, que Deus deu vida para o seu povo, ele vai dizer: olha, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, as ovelhas sejam arrebatadas, não haja fruto no campo, que acabe tudo, todavia eu vou conseguir me alegrar. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Porque entenda, Deus, eu encerro aqui. Deus, Ele traz juízo. Deus é um Deus que fala que vai mandar juízo, e quando Ele fala, pastora Márcia, Ele executa.
Só que mesmo sendo tão terrível, ele não suporta uma lágrima. Quando a gente chora, quando a gente derrama a nossa alma, e de fato nós estamos vivendo um juízo de Deus na terra. E eu disse aqui, volto a repetir, é culpa da igreja. Porque olha o tanto de escândalos que a igreja moderna está causando. Olha como tem líderes religiosos brincando com Deus. Crentes que perderam literalmente o temor de Deus. Então o juízo de Deus veio. Só que tem um povo chorando. Porque esse povo não tem nada a ver com a impiedade de muitos que estão profanando o nome do Senhor dos Exércitos. Esse povo é esse povo para quem eu prego aqui, que está vivendo dias de juízo por culpa de profanos, sem caráter, pessoas que... Mas só que a nossa lágrima, do mesmo jeito que a profanação desses profanos aí fez com que Deus se irasse e determinasse juízo sobre a terra, a lágrima dos santos que permaneceram firmes e estão chorando fará com que Deus, no momento da ira, se lembre da misericórdia. E sabe, existe duas palavrinhas, eu encerro aqui, que eu amo na Bíblia. Uma é graça e outra misericórdia. Sabe, a Bíblia explica a graça bem claramente, mas para você entender a misericórdia, você tem que meditar nos momentos em que Deus teve misericórdia. O que a graça é explicada pela Bíblia? Graça, favor não merecido. Sabe, eu não merecia esse copo de água que foi colocado aqui para mim. Não. Diante do que eu já aprontei na minha vida, eu não merecia estar com esse microfone na mão pregando. O salmista vai dizer: em pecado me concebeu a minha mãe. A nossa natureza, que herdamos de Adão, faz com que a nossa inclinação seja errônea para o mal. Nós não merecíamos a roupa que estamos vestidos, não merecíamos estar respirando aqui, não merecíamos a vida, a família, o prato de comida que a gente comeu hoje, o sapato que estamos calçados, não merecíamos. Mas Jesus vem com a sua graça e nos dá aquilo que nós não merecíamos. E o melhor de tudo, glória, quem é que merecia ser salvo? Ninguém. Mas ele foi à cruz, morreu, e lá ele nos liberou a graça, e pela graça sois salvos. Não merecíamos a salvação. Martinho Lutero chegou a declarar: quando eu olho para mim mesmo, não vejo condições nenhuma de ser salvo, mas quando eu olho para Cristo, não vejo condição nenhuma de ir para o inferno, porque Ele nos deu a graça. Glória! Graça é Deus nos dá aquilo que não merecemos, e misericórdia é Deus não nos dá aquilo que merecemos.
merecíamos o juízo de Deus, merecíamos a morte, merecíamos ir para o inferno, merecíamos ser condenados no lago de fogo. Aí ele vem com a sua misericórdia, me diz, ele merece, ela merece, mas com a minha misericórdia eu não vou dar o que ele merece, mas com a minha graça eu vou dar o que ele não merece. Ei, a misericórdia de Deus será ativada sobre a nação brasileira. Nós merecíamos todo mundo aqui morrer por essa pandemia, mas Deus se levantará com misericórdia e vai acabar com esse mal na face da terra, e com a sua graça, aleluia, Ele vai liberar a cura, Ele vai liberar a paz, Ele vai liberar a saúde, Ele vai liberar a prosperidade. Quem acredita, levante a mão e dá glória a Deus. Ela é bacante, o rap do croprovia, pau a sendere, pai a séria. Ela é bracala, brava, chore, minto, no brocondere, vassarabaia. Ela é bracala, propondo que vassara, baixo, te que pra mandoria, sendere, pai a sé. Ela é bracala, brava, xandorebia. Ela é bracala, mandore, brava, xarabacala, brote, que a força, ele me andaraia, sé. Ela é bracala, para xandarabadori, me cala, para xere, me caia, sé. Ela é prova, ceia, tuia, pé. Ei, Deus vai avivar, Deus vai avivar, Deus vai avivar. Se coloca de pé adorando. Ele vai avivar, Ele vai avivar, Ele vai avivar.